E para explicar para a gente que região do corpo é essa chamada de saco de Douglas, que pode ter levado a jovem à morte durante o encontro sexual, eu recebo aqui no estúdio o ginecologista Alberto Sandes, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor Alberto, bom dia, bem-vindo aqui ao BG. É sempre um prazer estar aqui com vocês e contribuir um pouco mais. É importante a gente esclarecer primeiro, doutor, que região realmente do corpo é essa, porque, por exemplo, eu mesmo não a conhecia, e aí, até pelo nome diferente, saco de Douglas, qual é essa região, qual é a função dela? Bem, a medicina cada dia mais está mudando a sua nómina anatômica. Já foi recomendado a substituição do nome de saco de Douglas por fundo de saco vaginal apenas, porque são chamados de epônimos. O fundo do saco de Douglas, ele fica literalmente no fundo do saco da vagina. A vagina, toda essa parte envaginada, que as pessoas confundem muito com a vulva. A vulva é a parte externa da vagina. A vagina ela tem aproximadamente em torno de 8 centímetros, ela em repouso, e ela pode se transformar no dobro dessa profundidade quando ela está excitada. Então a vagina ela fica entre a região do reto e do útero, lá naquele canto vermelho ali, tá? O útero ele fica deitado por cima da bexiga e quando há essa excitabilidade, essa vagina fica um pouco mais profunda e, claro, não teria esse tipo de lesão. Agora, é importante nessa fala toda, Bruno, é o seguinte, as pessoas podem estar pensando que possa ser um sexo que não foi consensual. Entendi. Não necessariamente o consensual quer dizer que ela esteja excitada. Claro que vai ser averiguado se houve algum outro tipo de ação, algum tipo de instrumento, mas uma vagina que não está no seu estado de excitabilidade, ela se mantém encurtada e, ao mesmo tempo, não se mantém lubrificada devidamente. Então, um ato sexual como esse, um pouco mais intenso, até mesmo não necessariamente com o órgão masculino tão avantajado, pode acontecer. E é por isso que essa trágica notícia que acabamos de ouvir, ela nos deixa numa mensagem importante. Não é porque foi feito para isso, para este ato, que eu vou utilizar de qualquer maneira. Eu tenho que literalmente preparar a mulher, preparar o casal. Então, as preliminares são importantes, não ser só consensual, mas ela está afim também. Isso mostra um pouco também do despreparo no manejo da relação sexual, porque acaba se banalizando muito o ato sexual. Agora, claro, as investigações vão continuar, deixamos aqui nossos sentimentos à família, mas é muito mais comum do que se imagina. Em 2008, eu tive um caso como esse e a ação foi muito mais rápida, porque eu ia perder essa paciente também. Isso aconteceu no sul do Brasil, com uma jovem de baixa estatura, o seu esposo, foi com o esposo aconteceu, o seu esposo é um homem quase de 2 metros de altura, e ela já reclamava nas suas falas que tinha um desconforto em ter relação com ele, mas por amar o marido e querer dar para ele toda a sua plenitude como esposa, acabou tendo esse tipo de lesão. Pode ser que possa ter acontecido isso, Pode ser também que possa ter acontecido a qualquer outro tipo de instrumento, mas é muito mais comum do que você imagina. Então, em pleno carnaval, é importante lembrar que é um alerta, que uma ação como essa, ela não é algo inédito e nem tão pouco raro. Chama a atenção, doutor, e é até importante para quem está nos acompanhando entender, me chamou a atenção na matéria em específica, na reportagem que a gente ouviu, que o atendimento demorou de 1h30 até ela realmente ser socorrida, ter o atendimento necessário. Dá, inclusive, no momento que isso acontece, esse desconforto maior, ou realmente não naquela hora, naquele momento? Rápido, é muito rápido. O fundo de saco de Douglas, se puder voltar aquela imagem, sim. O fundo de saco de Douglas é irrigado pela artéria vaginal. A artéria vaginal é rama direta da artéria ilíaca, a artéria ilíaca interna. O que quer dizer isso? A artéria ilíaca interna ela é um grande vaso e ela vem direto lá da aorta, subindo. Ela vem da artéria ilíaca e depois se transforma em artéria ilíaca interna e é um vaso de um grande vazão de sangue.
Se esse vaso se rompe, você tem ali poucos minutos para resolver esse problema. É muito comum acontecer em acidentes de parto, lacerações de parto, mas o médico está ali e ele resolve. Num caso como esse, você tem que ter uma certa agilidade, porque a vazão da artéria ilíaca interna, junto com a artéria vaginal, é muito grande. Então você tem que ter esse tipo de ação um pouquinho mais rápida. Isso, naquele momento, ela sente muita dor, há um sangramento, tem como, naquela hora mesmo, você perceber, doutor? Bem, a dor, ela vai sentir um desconforto na relação sexual, que é chamado de dispareunia. No entanto, naquele fervor da relação, possa ser que ela não sinta uma dor tão contundente, tá? Mas vai ter dor, isso é fato. Agora, o fato do sangramento vai ter também o tipo de sangramento. Algumas mulheres relatam sangramento pós-coital, após relação sexual. No entanto, é importante lembrar que após o ato sexual, se esse sangramento estiver com uma pouca quantidade, é importante fazer uma avaliação. Mas se notar que o sangramento é acima do normal, como mais do que uma menstruação, ela não deve esperar, isso não é comum. Ela deve ser avaliada imediatamente. E não esperar pela ação da sorte, né? Ou seja, teve relação sexual, está tendo sangramento pós-coital, tem que fazer uma avaliação, seja ela de grande volume, seja ela de pequeno volume. E mais importante, de grande volume. Perfeito, doutor. Acho que são orientações muito importantes e principalmente nesse período também de carnaval. Obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. Sempre um prazer. Um bom carnaval para o senhor. Muito obrigado, querido.